Olá, benditos! Você já imaginou que a generosidade pode ser uma das maiores demonstrações da graça de Deus em nossa vida? É exatamente isso que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 9. Ele conclui o assunto iniciado no capítulo anterior e nos mostra que contribuir para a obra de Deus não é um fardo, mas um privilégio. Se você deseja aprender mais sobre generosidade, fique aqui no canal Bendito até o final. Paulo começa esse capítulo com um toque de ironia amigável e muita sabedoria pastoral. Ele diz aos coríntios que, na verdade, nem precisaria escrever sobre a assistência aos santos, pois já conhecia a boa vontade deles. Ele vinha elogiando os coríntios para os irmãos da Macedônia, dizendo que eles estavam preparados para contribuir desde o ano anterior. O que aconteceu aqui foi um verdadeiro efeito dominó de inspiração. O entusiasmo inicial dos coríntios motivou os macedônios a contribuírem. Agora, porém, Paulo envia Tito e outros 2 irmãos à frente para garantir que a oferta estivesse realmente preparada quando ele chegasse. Imagine a situação constrangedora se alguns irmãos da Macedônia acompanhassem Paulo até Corinto e descobrissem que aquela igreja, que havia servido de exemplo para todos, ainda não tivesse organizado sua contribuição. Paulo queria poupar tanto os coríntios quanto a si mesmo desse constrangimento público. Na cultura greco-romana, não cumprir um compromisso assumido publicamente ou falhar em uma iniciativa anunciada diante de outras comunidades era motivo de grande desonra. No versículo 5, Paulo faz um jogo de contraste muito interessante. Ele pede que a oferta esteja preparada como uma expressão de generosidade e não de avareza. A ideia é que a contribuição seja uma dádiva voluntária, fruto da gratidão, e não algo arrancado dos irmãos por pressão ou constrangimento. E aqui temos uma lição importante sobre a coerência entre o falar e o agir. É muito fácil nos empolgarmos em congressos ou em cultos e fazermos promessas emocionadas de ofertas ao Senhor. Mas o grande desafio é permanecer fiéis quando a emoção passa e chega a hora de cumprir o que foi prometido. O fato é que a verdadeira generosidade não depende do impulso do momento. Ela é planejada, organizada e nasce de um coração disposto a honrar a Deus. No versículo 6, Paulo introduz uma metáfora agrícola que todos entendiam muito bem. Um agricultor que guarda as sementes no celeiro por medo de perdê-las jamais colherá uma grande safra. A colheita sempre será proporcional à semeadura. Na perspectiva do reino de Deus, os recursos que recebemos funcionam como sementes. Eles precisam ser semeados para produzir frutos. Quem retém tudo por avareza ou por medo, deixa de experimentar os frutos espirituais que Deus produz por meio da generosidade. É importante salientar que Paulo não está ensinando uma teologia da prosperidade como se toda oferta resultasse em riqueza financeira. O contexto mostra que ele está falando de uma colheita muito mais ampla, vidas abençoadas, necessidades supridas, crescimento espiritual, ações de graças a Deus e recompensa eterna. Pois além da quantidade da semeadura, Deus observa a disposição do coração. No versículo 7, encontramos um dos grandes princípios da generosidade cristã. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo pontua 3 posturas erradas ao contribuir. A primeira é dar sem planejar.
A contribuição não deve ser fruto do impulso do momento, nem apenas o que sobrou no bolso. Ela deve ser uma decisão consciente, tomada diante de Deus com responsabilidade e propósito. Segunda, dar com tristeza, contribuir com pesar, como se cada oferta representasse uma perda irreparável. Deus não deseja uma entrega feita com tristeza ou lamento. E a terceira postura errada é dar por obrigação. Ou seja, contribuir apenas por causa da pressão social, da manipulação emocional, do constrangimento ou medo de alguma punição divina. A generosidade cristã jamais deve ser motivada pela culpa ou pela coerção. Em contraste com essas atitudes, Paulo afirma que Deus ama quem dá com alegria. O sentido original aqui é de alguém disposto, contente, cheio de satisfação ao fazer o bem e em abençoar outras pessoas. Isso não significa que Deus ama apenas quem oferta. O sentido é que Deus se agrada de uma generosidade que nasce de um coração transformado pela sua graça. A oferta não compra o amor de Deus, ela revela um coração que já compreendeu esse amor. Para aqueles que têm medo de ficar sem recursos ao serem generosos, Paulo apresenta uma garantia, afirmando que Deus é poderoso para fazer abundar toda graça, de modo que tenhamos sempre o suficiente para suprir nossas necessidades e ainda participar de toda boa obra. Observe que a promessa não é de luxo ou riqueza ilimitada, mas de suficiência. Deus supre o necessário para que seus filhos continuem vivendo e servindo com generosidade. Em seguida, Paulo explica o ciclo da providência divina, parafraseando as palavras do profeta Isaías, dizendo que Deus é quem dá semente ao que semeia e pão para alimento. Há uma diferença importante entre os dois. O pão é para o sustento, a semente é para ser plantada. Se consumirmos toda a semente, pensando apenas em satisfazer nossos próprios desejos, interrompemos o ciclo da semeadura. Mas quando semeamos aquilo que Deus nos confiou, Ele continua suprindo os recursos necessários para que novas boas obras sejam realizadas. Paulo afirma ainda que Deus aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Esses frutos não se limitam a recursos materiais. Eles incluem vidas abençoadas, necessidades supridas, crescimento espiritual, gratidão a Deus e o avanço do reino. Deus deseja que seus filhos sejam canais da sua graça e não represas que acumulam tudo para si. Quanto mais compreendemos esse propósito, mais participamos daquilo que Deus está realizando por meio da nossa generosidade. Nos versículos 11 a 15, Paulo mostra o impacto extraordinário da generosidade cristã. O resultado da oferta dos coríntios não seria apenas suprir as necessidades materiais dos irmãos pobres de Jerusalém, mas produziria também frutos espirituais. Os cristãos judeus de Jerusalém, ao receberem o auxílio enviado pelos irmãos gentios, fariam muitas orações de gratidão a Deus. Mais do que uma ajuda financeira, aquela oferta se tornaria uma poderosa demonstração da unidade do corpo de Cristo. Além disso, os irmãos de Jerusalém glorificariam a Deus também pela obediência dos coríntios ao Evangelho de Cristo e passariam a orar por eles com profundo carinho, reconhecendo a graça de Deus derramada sobre eles. Note que a generosidade fortaleceria a comunhão entre igrejas que estavam separadas por centenas de quilômetros e por culturas muito diferentes. Paulo encerra o capítulo com uma exclamação de pura adoração. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. A palavra traduzida por indescritível ou inefável significa algo tão grandioso e maravilhoso que ultrapassa a capacidade das palavras humanas.
Embora Paulo não identifique explicitamente esse dom, a grande maioria dos estudiosos entende que ele está se referindo ao maior presente que Deus concedeu à humanidade, Jesus Cristo. Toda a nossa generosidade é apenas uma resposta à generosidade incomparável de Deus. Assim, ofertar deixa de ser apenas um ato financeiro e passa a ser um ato de adoração. Não contribuímos simplesmente para manter uma instituição ou realizar projetos. Contribuímos porque fomos alcançados pelo amor de Deus que nos deu o seu Filho. Toda oferta cristã é uma resposta de gratidão ao maior presente que o mundo já recebeu. Ao concluir 2 Coríntios 9, aprendemos que a verdadeira generosidade é fruto de um coração transformado pela graça de Deus. Quem semeia com alegria experimenta o cuidado do Senhor e se torna um instrumento para abençoar outras pessoas. No fim, toda oferta feita com amor não exalta quem dá, mas glorifica a Deus, de quem procedem todas as coisas. E a mensagem de esperança do capítulo 9 é: as sementes plantadas com amor e fé jamais serão desperdiçadas. Deus transformará pequenas sementes de generosidade em uma grande colheita de bênçãos. E se você está enfrentando batalhas mentais ou espirituais essa semana, você não pode perder o capítulo de amanhã. Nós vamos aprender na prática como enfrentar as batalhas, levando todo o pensamento cativo a Cristo. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.